Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos e juntos podermos aqui também aprender da palavra de Deus. O tema de hoje, Em Memória de Mim, tem muitas coisas que remetem à minha memória coisas do passado. E eu acho que isso acontece com vocês também. Eu lembro quando eu namorava com a minha esposa, tem uma música que quando eu escuto eu lembro daquele período do namoro. E assim outras coisas. Tem um hino da igreja também, eu até me esqueci dele agora, mas quando eu escuto esse hino eu lembro da minha infância. Tem um local que aconteceu uma coisa ruim comigo, e quando eu passo nesse local, eu me lembro dessa coisa. São coisas que fazem com que nós remetamos à nossa memória. E eu creio que com vocês também é assim. Como o irmão Joanilton falou, o último sábado que eu estarei por aqui, e eu não sei, talvez, do que aconteceu, o que vai me trazer a memória aqui de Cascadura depois. Talvez com o passar do tempo, alguma lembrança vai vir, alguma situação vai acontecer, e com certeza eu vou lembrar de momentos bons aqui na igreja de Cascadura. Mas eu quero trazer à memória de vocês, neste momento, o último dia de Cristo. Nós estamos aqui, neste momento, iniciando a celebração de uma Santa Ceia, e é bem importante, em períodos de Santa Ceia, nós lembrarmos do que Jesus passou por nós. E eu quero lembrar especialmente o último dia de Cristo, quando ele esteve com vida aqui nesta terra, ainda antes da sua morte. E esse dia se inicia à noite, na parte escura da noite. Os irmãos conhecem a história. Jesus mandou que os discípulos ali, alguns discípulos, preparassem uma ceia, preparassem um local para a ceia. E Jesus se reuniu então naquela sala, naquele salão com os seus discípulos. E eu quero ler João capítulo 13, verso 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, naquela situação, naquele momento, que Jesus iria iniciar ali a celebração da Páscoa, também da ceia, aqui fala que ele amou até a morte, ele amou até o fim. Essa parte especialmente, amou até o fim, nos dá uma conotação que ele nos amou da forma máxima. Ele nos amou com tudo que ele tinha. Ele nos amou até o fim. No verso 2 diz assim: E acabada a ceia da Páscoa, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, e agora Jesus ali, novamente vem à sua memória o que ele precisa fazer. O que ele precisa colocar em prática ali para os seus discípulos. Então ele se levantou ali, onde ele estava com os discípulos, e eu tento ficar imaginando a situação, os 12 sentados ali, e Jesus se levantando. E eles eram muito preocupados com Cristo e com os passos que Jesus tomava. E talvez pensaram assim: o que ele vai fazer? E Jesus foi então, pegou uma toalha, aqui fala e cingiu-se. Eu não sei se ele colocou a toalha no braço, se ele colocou no ombro, mas ele pegou uma toalha. E talvez os discípulos se perguntando: o que ele vai fazer com essa toalha? E agora o texto continua. Verso 5 diz assim: Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Todos nós sabemos que aquele ato de lavar os pés eram os servos que faziam, porque era tido como um ato de humilhação, era um ato humilhante. Então os servos faziam aquele ato. Mas Jesus era servo? Jesus era servo, mas ele também era o Senhor. Isso que os discípulos não compreendiam. Eles tinham Cristo como um Senhor, mas ele falou: eu vim a este mundo para quê? Eu vim para servir. Mas eles não compreendiam muito isso. E Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos. E nós sabemos que ele fez isso para nos deixar o exemplo.
Se Jesus só tivesse falado, os irmãos acham que hoje nós estaríamos praticando este ato na Santa Ceia? Se Jesus só falasse, olha, vocês precisam lavar os pés uns dos outros, será que nós faríamos? Eu entendo que não. Então Jesus pegou uma toalha e ele mesmo foi fazer. E começou a lavar os pés dos seus discípulos. Mas, verso 6 diz assim, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Então agora eu imagino a situação, Jesus foi lavando os pés dos discípulos e chegou em Pedro. E Pedro, espantado com aquela situação, porque Pedro também tinha aquele ato como um ato de humilhação. E Pedro fala, mas você vai lavar meus pés? E Jesus falou, olha, você não vai entender agora, Pedro, mas você vai entender depois. E aí Pedro responde, então, nunca me lavarás os pés. Pedro não aceitou aquilo de ver o seu mestre sendo humilhado. Ele não aceitou aquela situação. Talvez nós não aceitaríamos também, porque nós também temos o coração orgulhoso, assim como Pedro tinha. E para nós existem situações que são humilhantes, que eu falo, não, isso aqui eu não faço. Eu faço qualquer coisa, mas isso aqui não. Ou, às vezes, uma pessoa que nós tivemos alguma dificuldade, olha, eu ajudo qualquer um, mas aquele não. Jesus não era assim. Mas Pedro, ainda naquele sentimento que precisava vencer, ele fala, tu não me lavarás os pés, porque aquilo era tido como humilhante. Mas Jesus responde, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro então responde, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então nós percebemos aqui que Pedro realmente não entendia aquela situação. Mesmo quando Jesus explica, olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo, mas ele não compreendia direito por que Jesus estava fazendo. Aí ele falou, então lava os pés, lava as mãos, tudo o que precisa. Mas não era isso, tinha que ser os pés, porque era um ato de humilhação. E Pedro entendia aquilo como um ato de humilhação. E eu lembro de uma história, vocês conhecem também, quando Davi foi trazer a Arca da Aliança de volta, e ali Davi veio, e a cada 6 passos eles ofereciam sacrifícios, e a Bíblia fala que Davi vinha dançando e pulando, ele tirou a sua veste de rei, colocou uma veste sacerdotal de linho, a Bíblia fala, e uma de suas esposas estava na janela olhando. E ela viu o seu esposo, o rei de Israel ali, naquele ato que ela reputou como humilhante para um rei. E aí quando terminou a festa, o rei voltou para casa, ela falou para ele, olha, foi muito humilhante isso que você fez. Estou dizendo em minhas palavras. E aí ele responde então, eu estava me humilhando diante de Deus. E assim continuarei me humilhando, porque é Deus que me exalta. E a Bíblia fala que ela nunca teve filhos até o dia de sua morte, querendo mostrar que foi por causa daquele momento. Porque ela reputou aquilo que Davi fazia como algo humilhante, mas não era. E queridos, nós precisamos tirar das nossas mentes, às vezes coisas que nós reputamos como humilhante, e às vezes não são. E eu quero dizer para vocês que humilhante é pecar. Aí sim nós precisamos ter vergonha. Aí sim nós precisamos repreender alguém quando alguém comete pecado. Pecar é humilhante. Mas servir a Deus, passar por uma situação de humildade, isso nunca será humilhante. Mas Pedro então pede para que seja todo lavado. E aí Jesus responde, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus está lavando os pés, aí ele fala, olha, quem está limpo precisa lavar só os pés, não precisa lavar o corpo. Aí ele fala, mas nem todos estão limpos. Mas espera aí, será que tinha alguém que estava com o pé mais sujo do que o outro? Não era isso.
Jesus estava misturando ali uma simbologia com algo do coração. E quando ele fala, nem todos estáis limpos, todos os discípulos ali tinham um coração mau. Estavam ali lutando com Cristo para melhorar os seus defeitos. Mas tinha um que estava vivendo no pecado. Era diferente dos outros. Tinha um que há pouco tempo atrás tinha ido aos sacerdotes e combinado a traição de Cristo. E é por isso que ele fala, olha, nem todos estão limpos. Por mais que Judas também teve os pés lavados, mas ele não estava limpo. O seu coração não estava limpo. E queridos, nós vamos participar agora, daqui a pouquinho, da celebração de humildade, do lava-pés. E eu quero perguntar, você está limpo? Como está o seu coração? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com seus amigos, irmãos e familiares? Será que estamos limpos? Não basta ter só os pés limpos. Diz assim ainda, depois que lhes lavou os pés, verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? E eu acho que eles não tinham entendido. Jesus perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Talvez eles pensaram, sim, você lavou os nossos pés. Foi uma situação estranha. Mas não era só isso que Jesus estava querendo deixar. E agora Jesus fala, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Queridos, nós devemos ter na cabeça que precisamos fazer isso. Mas quando Jesus fala lavar os pés uns aos outros, é o ato de humildade. Nós devemos ser humildes uns com os outros. Era isso que Jesus estava tentando ensinar aos discípulos. Eles precisavam quebrar o coração e tirar aquele sentimento de supremacia, quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus fala, olha, eu lavei os pés, vocês precisam fazer igual. Porque vocês acham que isso é uma situação humilhante. E é isso que vocês precisam fazer para humilhar o coração diante de Deus. Humilhar o coração por meio de uma simbologia na prática. E agora diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Feliz aquele que pratica essas coisas. Nós que somos membros, somos felizes quando participamos da celebração da ceia. Eu quero dizer àqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo, vocês podem ser felizes, claro, mas vocês serão ainda mais felizes se tomarem uma decisão ao lado de Cristo, se batizarem e fazerem parte da Santa Ceia. Jesus falou para Pedro, Pedro, para ter parte comigo, você precisa participar. E Pedro participou. Ainda com seus pecados, naquela mesma noite, Pedro também negou a Cristo. Mas ele participou da ceia. E ele tinha parte com Cristo, ele tinha esse grande privilégio. Depois então, do lava-pés, Jesus volta e senta ali com os seus discípulos. E ele diz assim, e a Bíblia diz assim, verso 19, e tomando, Lucas 22, 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então agora, Jesus realiza ali a celebração da ceia. O pão e o suco de uva representando o seu corpo e representando também o seu sangue que seria derramado. A Bíblia fala em Isaías 53 que Cristo foi moído por causa das nossas iniquidades. Especialmente naquela noite e amanhecendo o dia, foi esse momento que ele foi moído por nossas iniquidades. A Bíblia fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se hoje nós temos o privilégio de estar aqui na igreja,
participando da celebração da ceia do corpo e do sangue de Cristo. Somos gratos a Ele, porque Ele foi moído por nossas iniquidades. Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui. Mas a Bíblia fala que depois que termina a ceia, eles cantam um hino e Jesus vai para o jardim do Getsêmani. Ali ele se encontra com Judas e ele foi traído com um beijo no rosto. Daquela traição ele foi levado por uma turba, ele foi levado então perante o Sinédrio para ser julgado. Foi condenado pelo Sinédrio. Depois ele é levado perante Pilatos. Pilatos, não querendo trazer uma condenação, leva ele para Herodes. Herodes também não querendo, manda que ele volte para Pilatos. E Pilatos tinha plena certeza que Jesus era inocente. Pilatos ainda falou: olha, eu não vejo neste homem crime algum para que ele seja condenado. Vem uma notícia de sua casa, a esposa falando: não te envolvas na causa deste justo, porque eu sofri muito por ele esta noite. Pilatos tinha certeza que Jesus era inocente. E ele lava as suas mãos, querendo dizer que não tem culpa de nada. Mas ele tinha culpa de tudo, porque ele tinha o poder para absolver a Cristo. E Jesus foi condenado, todos tendo a certeza que Jesus era inocente, a morrer numa cruz. Jesus foi cuspido no rosto, Jesus foi açoitado, Jesus carregou uma cruz, Jesus foi pregado nesta cruz e Jesus morreu por nós, mesmo todos tendo a certeza que ele era inocente. Porém, a Bíblia fala que ele se fez pecado por nós. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Hoje nós podemos ser considerados inocentes quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Queridos, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos lembrar o que Jesus fez em favor de cada um de nós. Cristo nos amou até o fim. E Ele não vai querer menos de nós. Por isso que a Bíblia fala: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que Ele quer de cada um de nós. E se por um acaso nós temos alguma falta ainda diante de Deus, é só você pedir perdão a Deus neste momento, que Ele vai te perdoar com toda certeza. Se você tem alguma falta contra alguém, no Lava Pés nós teremos um momento também para reconciliação. Mas que nós possamos participar da celebração da Santa Ceia, ter esta parte com Cristo e sermos considerados felizes diante de Deus. Amém.